a grande vantagem que eu possa elencar de estarmos numa região do interior será a qualidade das pessoas, a fidelização e a qualidade das pessoas. Os convidados deste episódio são os amigos e empresários Cristina Nogueira e Hermelino Hipólito. Eles fundaram juntos em 1995 a CVM, a empresa de Sevedo Vulgo, no setor da metalomecânica. Então, obrigada por terem aceito este nosso convite para vir a esta sessão que nós estamos aqui a promover, este Voga Talks. Queria começar aqui a falar quando o Voga Park iniciou a sua jornada, não é? Era uma empresa municipal em que tinha vários acionistas, juntamente com a Câmara. Tínhamos aqui várias empresas e a CVM foi uma das empresas que abraçou este projeto logo no início. O que é que vos atraiu para este tipo de projeto, para ter isto na região? Antes de mais, obrigada pelo convite à CVM. De facto, tudo o que puder melhorar a nossa região e a indústria da região, de uma região que já é tão interior e que já tem tanta dificuldade, tudo o que vier é bem por bem, como se costuma dizer. São mais-valias. E de facto, quando o Presidente da Câmara na altura, o Dr. Manuel Soares, nos convidou, nós aceitámos porque achávamos que de facto o Boga Parque poderia vir ajudar. Talvez não as indústrias que já cá existiam, que já estavam a trabalhar em pleno, não é? Mas a fixar novas empresas, novos empresários, jovens empresários, e a trazer o saber tecnológico que também muitas vezes falta. E sim, aceitámos o convite. Tínhamos que uma instituição como a Voga Park poderia ser um pouco transformadora da tipologia das empresas existentes no Conselho. Estávamos no auge do boom das empresas tecnológicas e empresas diferenciadas e sentimos que era preciso aqui um pouco de alma nova na criação e na ajuda desse tipo de empresas. Desde 2013, quando nós abrimos as portas, notaram aqui alguma diferença no nosso território com o Voga Park aqui instalado? Eu acho que o Voga Park não divulga assim tão bem as empresas que cá estão incubadas, acho eu. Pelo menos eu venho aqui todas as semanas por outros motivos e vou vendo as plaquinhas, mas depois acho que a nível de tecido empresarial que já existia antes do Voga Park, se calhar não tem conhecimento e que se calhar até tem oferta que nós podíamos usufruir e não estamos a usufruir. Mas o facto é que eu acho que a nível tecnológico, a formação, agora o que tanto se fala da inteligência artificial que o Voga Park também já está a ajudar, e a informar e a formar. Acho que estas inovações todas que foram surgindo, principalmente a parte mais tecnológica, acho que foi importante e acho que se nota. Nós, neste momento, estamos aqui a preparar o lançamento de uma nova marca, de uma nova identidade, com um site novo, com este podcast também para perceberem efetivamente como é que é o nosso ecossistema e também com vida institucional. Nós temos aqui muitos projetos que pretendemos desenvolver, tanto as empresas dentro do ecossistema, mas também as empresas que estão nas zonas industriais. E essas sinergias que nós queríamos que fossem, que acontecessem. Como é que sentem que o Voga Park pode contribuir com o desenvolvimento económico, mais para o desenvolvimento económico do território? O que é que nós podemos fazer mais? Porque nós temos efetivamente ações que desenvolvemos, tivemos agora uma para capacitar empresas mais tecnológicas, para atrair mais investimento, mas as empresas também podem ter algumas necessidades que se calhar procuram fora e que podem ter aqui no Voga Park. Como é que nós poderemos fazer este match entre as empresas e o Voga Park? Como é que podemos contribuir mais para o sucesso do vosso desenvolvimento? Eu acho que a nível económico, o Voga Park já teve aqui alguma influência no conselho, não é? Porque Sim. o facto de atrair novas empresas, novos empregos, mais poder de compra, o comércio local certamente que notou, não é? Porque também as pessoas têm mais poder de compra, e vão gastando mais dinheiro, não é? A nível económico, a nível da oferta empresarial, portanto, nós no nosso caso, se calhar aqui, por exemplo, os ensaios, não é? Sim, e eventualmente a formação mais específica em determinadas
profissões das quais sentimos demasiada falta, e eu penso no nosso caso em termos de preparadores que utilizem softwares específicos, que é aqueles que nós usamos e as empresas do nosso setor, temos uma dificuldade enorme em conseguir arranjar esse tipo de pessoas. Não sei se aí tentando direcionar ou promovendo programas que englobem essas formações específicas. Falo no nosso setor, né? A nível de inteligência artificial, nós temos tido aqui alguns workshops e ainda agora há pouco tempo estive a assistir a um. Ou seja, imaginem que eu agora precisava de preparar um plano estratégico ou ia para a vossa empresa, aquilo faz tudo, ou seja, fazer um PowerPoint com toda a informação, fazer um plano de ação, é preciso é conseguir e perceber como é que se trabalha, tanto a nível das ferramentas que já existem, o Excel, o Word, fazer mesmo apresentações, não é? E dentro das vossas áreas, a nível comercial, uma proposta, como é que apresentam aquilo em 3 4 minutos, têm que essas coisas prontas. Por Ainda, isso ainda só não corta e não solda, né? O exato. aço. Mas a nível de programação, por Sim, exemplo, sim. eu agora quero fazer um jogo e se calhar consigo através da inteligência. Só temos é que aprender a trabalhar com essas ferramentas e nós também podemos ajudar nesse sentido, por Uhum. esta ligação. A inteligência artificial, mesmo no nosso setor, mais especificamente na situação dos projetos, já é muito, muito utilizado hoje em dia. Os projetos de arquitetura, diria que mais de 50% já são dados inputs e eles aparecem praticamente feios. E Exato. talvez até na criação de novos materiais, não é? Sim. Através das impressoras 3D, é tudo um novo mundo. E até a programação de equipamentos, CNC, é um dos caminhos que temos que estar de mente aberta. A CVM completa em 2025 30 anos. Ao olhar aqui em retrospectiva, que aprendizagens e experiências poderiam partilhar com quem está a começar a empreender agora? Ui, é um longo caminho, mas certamente que temos experiências pelas quais passamos e que podemos partilhar. Eu diria para alguém que se queira lançar no empreendedorismo, agora se calhar está um pouco mais facilitado do que há 30 anos atrás, mas pronto, tem que ter, acho eu que deve enverdar por um projeto ou que domine ou que tenha grande empatia, portanto, eh, tem que ter muita resiliência, tem que se rodear de pessoas que aportem, que foi o nosso caso. Temos ainda hoje em dia a SEM, grande parte dos corpos gerentes e de direção são pessoas que estão connosco desde o primeiro momento. Essa fidelização das pessoas é importantíssima. Depois acho que é importante, é mesmo muito importante, balizar e dimensionar, passo a pleonasmo, a nossa dimensão, de maneira que os ciclos de crescimento sejam estruturados e não sejam, digamos, feitos de uma forma avulsa ou porque uma perspectiva de mercado extemporânea nos incentiva a isso acaba por ir dar maus resultados, são feitos de uma maneira consistente e estruturada. E acima de tudo ter foco, reunir-se de stakeholders válidos, desde fornecedores, parceiros, a banca, que a Cristina é que tem mais experiência nessa área, e com muito trabalho as coisas vão acontecendo. Não sei se quer acrescentar. Acho que está tudo dito. De facto, é saber que vai haver muito trabalho, muitas noites mal dormidas, hum, às vezes muita incompreensão também, muito apontar de dedo, mas pronto, nós é quase como na educação dos filhos também, não é? Nós temos este papel de mandar ou de sugerir que se vá por este caminho e de facto é isto, é não desistir, que mais os frutos vão aparecer, não é? Quais E são acima de tudo não ter pressa, que as coisas aconteçam de uma forma, enfim, simplista ou de uma forma cor-de-rosa, não, muita calma e muita resiliência.
Quais são os desafios e vantagens de ser uma empresa com operação internacional sediada no interior do país? Eu diria que a empresa internacional, a grande vantagem que eu possa elencar de estarmos numa região do interior será a qualidade das pessoas, a fidelização e a qualidade das pessoas, eh, que é mais facilmente controlável aqui do que nos grandes centros. Em termos de desvantagens, não vejo sinceramente eh, algumas. As vias de comunicação, eventualmente, mas geralmente as exportações são feitas via contentor, portanto não serão necessários grandes transportes que teriam dificuldade nas vias existentes. Eh, Diria que não nos sentimos diminuídos em relação a uma empresa dos grandes centros de decisão em termos de competitividade no que toca à exportação. Acho que se calhar só mesmo não ganhar tanto dinheiro no projeto, porque de facto temos uma distância muito grande a percorrer. Até, imagina, os contentores têm que ir por mar até chegar ao porto, não é? Por exemplo. Eh, sim. eh, e aquelas grandes cargas que ali no Café da Curva quase não passavam, mas passou tudo, sim, e ultrapassamos as dificuldades. E ainda nos faz, acho que isso, as dificuldades fazem-nos mais fortes, fazem-nos crescer mais. Em 2013, a CVM doou cerca de 20.000 euros a várias instituições locais de solidariedade social. Como é que vem a responsabilidade social corporativa para o desenvolvimento do território? A CBM, todos os anos faz doações, e ajuda instituições do concelho e basicamente e principalmente do concelho. Desde daquelas pequenas festas populares que nos vêm bater à porta, às instituições de solidariedade social, aos bombeiros. 2013 tem um número mais avultado, foi quando oferecemos A a ambulância. ambulância, assim, daí sair mais, chamar mais a atenção, mas todos os anos há um investimento da empresa na parte da solidariedade social, que para nós é importante, sim. Nós Sim, porque essas instituições prestam um serviço de mais variada tipologia e quando estamos necessitados desses serviços, rezamos para que elas estejam presentes, mas para isso elas têm que ter condições e faz parte integrante da política de uma empresa responsável que, que ajude a criar essas condições. Não é só exigir, mas também ajudar a que se criem infraestruturas para isso e meios. Temos tido ciclos mais curtos de inovação tecnológica. Quais as mudanças mais significativas que vocês veem para os próximos 5 anos na área da metalomecânica e para os empresários de um modo em geral? Eu diria que na área da metalomecânica e da construção civil, porque nós, além do setor metalomecânico puro e duro, do aço, temos a componente das fachadas e os envelopes dos edifícios, portanto, que se integram na atividade da construção civil. O grande paradigma neste momento é efetivamente, e isto em fruto da dificuldade crescente de se manter e arranjar novas pessoas para este setor, porque queiramos quer não, a construção civil ainda é vista como uma atividade não sexy, uma atividade menor e não se tem conseguido captar jovens para dar continuidade a estes mestres que estão agora na faixa dos 50, 60 anos. E então, o que se tem que enverdar, e está a acontecer já, é a chamada industrialização da construção. Ou seja, hoje em dia, isto praticamente há 100 anos, desde a Revolução Industrial, que a construção tem sido feita da mesma maneira, em que geralmente se levam os materiais em grosso e grande parte são transformados, instalados em obra, com todas as dificuldades, e teriam que ir ser feito por pessoas muito capacitadas, é passar isso para digamos que a pré-fabricação, ou seja,
a grande parte das operações que são feitas neste momento ao ar livre ou em obra passam a ser feitas em ambiente controlado, ahm, onde já podem, por exemplo, dou o exemplo de uma fachada do edifício que já pode ir com instalações colocadas, com as caixarias colocadas, em vez de andarmos nós a fazer as janelas ou as fachadas e ir colocar à obra. Isso faz com que também se reduza os tempos de estaleiro, portanto, os períodos de construção, é significativamente melhorada a qualidade. Eu diria que o grande desafio é esse, e isso obriga, ao industrializar, obriga a, a fazer avultados investimentos na parte da produção, com equipamentos sobrerobotizados, utilizando muito também a IA que há bocado falamos. Nós, no nosso caso, estamos atentos a isso. Inclusivamente terminamos agora há coisa de um ano um investimento na área tecnológica e ampliação de instalações na ordem dos 3 milhões de euros, onde alguns equipamentos já são pensados para esse desiderato. Eu diria que é isso em termos, digamos, que tecnológicos da atividade em si. Os desafios para os empresários é que temos que andar todos mais rápido. As coisas agora são muito mais rápidas. Posso dizer que em termos de um projeto de média dimensão que duraria a sua construção desde o início até ao final, há uns 15 anos duraria 2 anos e meio, agora consegue fazer em menos de um ano. Portanto, temos que ser ágeis, capacitar as pessoas que têm que ser rápidas a agir e a pensar e a agir. E diria que será por aí os grandes desafios. Acho que podemos acrescentar aqui perdão, a digitalização da indústria e depois os riscos da cibersegurança também, que são muito importantes. E depois, para fazer face a tudo isto que o Armelin falou, acho que a formação das pessoas, precisamos de pessoas cada vez mais com mais formação e mais formação tecnológica, e acho que é isto. Não queria deixar de referir, não sei se já repararam, na construção desta fábrica nós mantivemos aqui, aquele logo da antiga fábrica de massas alimentícias, Onde os nossos pais trabalharam. e eu gostava que dissessem cada um de vocês, o que é que se tiveram aqui algum familiar e alguma história que nos queiram contar a trabalhar. Sim, meu pai trabalhou aqui muitos anos. Trabalhou aqui desde sempre até decidir sair com o pai do Armelin Uhum. e criar uma empresa com as dificuldades todas que significava criar uma empresa naquela altura para duas pessoas que também não tinham assim nem muita formação na área, apesar do meu pai trabalhar o que se chamava uma forja antigamente, em que se aquecia o ferro e dobrava o ferro ali daquela forma. Ahm, tenho a memória de vir muitas vezes aqui. O meu pai não tinha carro no início e tenho a memória de vir muitas vezes aqui com a minha mãe trazer-lhe o almoço, Uhum. naquelas cestinhas de berga muito engraçadas. E ele falava disto com muito orgulho, sim. Ahm, Inclusivamente, quando a minha mãe comprava alguma massa de menor qualidade, porque ele era chefe de secção na parte da secagem das massas, e ele dizia: Esta massa não tem qualidade, isto não presta. Não. E sim, acho que ver renascer esta empresa, ainda que não na mesma área, acho que lhes causou alguma felicidade. Sim. No caso do meu pai, também trabalhou na mesma altura que o Sr. Fernando, deve ter trabalhado aqui há uns 25 anos, por aí. Era o responsável máximo do armazém. Também não tinha carro, recordo-me, vinha na sua motorizada. Depois saía e ainda tinha um part-time. Foi assim que se iniciou a atividade, que eles iniciaram, a atividade metalomecânica. E pronto, era a maior empresa da região, de longe, tinha centenas de funcionários. E eles primavam muito, como a Cristina disse, pela qualidade. Os produtos Vogue eram imbatíveis. ahm, e pronto, e ficaram memórias interessantes e, e é isso. E queríamos deixar, por isso é que quisemos deixar esta marca também no território e Sim. continuar ali com
logotipo. Sim, de facto, ver estas instalações a caírem aos bocadinhos todos os dias era uma coisa, eu acho que incomodava os antigos e os mais, e os mais modernos, os mais novos, acho que sim. Agora temos que recuperar aqueles silos, mas Verdade, será a próxima. verdade, sim. E o que é que está pensado para lá no hotel? Pois o que está pensado ainda não sabemos. Já tivemos várias situações, não é? De vir aqui alguns arquitetos, perceber o que é que se poderia fazer ali, mas se calhar um restaurante panorâmico, ter ali alojamento para empresários que viessem de fora, como nós também somos acreditados aqui para o Startup Visa, eu via aquilo assim como um alojamento para empreendedores estrangeiros e, algum, e Eu daqui acho, também. eu acho que na altura da empresa de Boga Parques ainda se chegou a falar nessa construção desse hotel, mas Exato. o dinheiro escasseava. É preciso aparecerem aqui investidores, é esse o nosso trabalho todos os dias, né? Captar investimento aqui para as nossas Uhum. empresas. Relativamente ao empreendedorismo, qual foi assim o impacto a nível pessoal para cada um? Hum, Ora bem, no meu caso, e especialmente na fase de implementação e crescimento, agora digamos que a CM já se encontra, digamos, em velocidade de cruzeiro, embora nunca pudemos dar isso como adquirido. Por aquilo que disse há bocado, temos que estar sempre atentos e ser rápidos a agir. Nessa fase, pronto, obrigado a que tivesse que despender muito mais tempo no exterior. Recordo-me, por exemplo, nós construímos os centros comerciais da marca Fórum, que era de uma empresa holandesa, como há em Aveiro, Coimbra, em vários lados. E eu recordo-me quando era na última semana, eu dizia à minha esposa que sabia quando é que ia, não sabia quando é que vinha, porque aquilo tinha mesmo que abrir, os compromissos eram enormes, pronto, e aí senti, assim, que posso ter não dispensado à família o tempo que deveria e que eu gostaria, e teve algum sacrifício na minha vida pessoal. Depois, na fase da internacionalização, também aí passava grande parte do meu tempo no avião, e em viagens a vários países onde estávamos presentes. Portanto, efetivamente, aí haviam sacrifícios inerentes, mas que, enfim, deram os seus frutos. Agora as coisas estão mais pacíficas, né, digamos, que com o crescimento também das nossas equipas e a responsabilização das pessoas que estão connosco, permite que as coisas estejam um pouco mais digamos, calibradas. Mas desengane-se quem pensa que o empresário tem uma vida facilitada, não, não tem, não tem. Tem uma vida de grande sacrifício. e como mulher, como mãe, já sabemos que quem trabalha é empresário, ainda além de mais ser mãe, que é um trabalho também. Como mulher, como mãe, como dona de casa, como filha. Mas foi um bocadinho mais fácil para mim do que para o Armelin, porque basicamente estava sempre por Não, cá, faz conseguia dar o apoio, apesar de haver muitas vezes em que nós vamos para casa completamente destroçados, cansados, preocupados e, e não é muito fácil. E eu também sou uma pessoa que sou um bocadinho. Eu gosto de deixar os problemas no escritório, não gosto de levar os problemas para casa e acho que consigo fazer isso, mas depois torno uma pessoa mais. Como é que eu vou dizer isto? Se calhar mais séria, eu acho que ao longo da minha vida deixei de rir tanto como ria, mas também se calhar é por causa das ruas. Mas também tenho a sorte de ter um marido que compreende. Se eu chegar a casa ah, com pouca vontade de falar, ele também não vai insistir para que eu fale. E no início, assim, uma fase. O início é sempre o pior, porque depois a nossa preocupação foi formar pessoas para que a empresa continue a funcionar se nós lá não estivermos, ou se por algum motivo não pudermos estar durante algum tempo. Portanto, a empresa está capacitada para andar sozinha. Hum, mas pronto, tudo se fez. Acho que a minha filha sempre teve o apoio que tinha que ter, da parte da mãe. Também tinha os pais espetaculares que me ajudavam muito nisso, porque ela ficava em casa deles, eu nunca tinha que me preocupar se ela estava bem ou mal, porque sabia que ela estava bem, não é? Não, Exato. pronto, e foi ultrapassado assim desta forma. E como é que surgiu trabalharem os dois? Criarem a empresa aos dois?
Conforme há bocado falamos, os nossos pais trabalharam em conjunto, foram sócios, Sim. começaram na altura, o meu pai na altura com uma sucata, digamos assim, a Uhum. vender. Entretanto, teve uma sociedade com um tio meu que, entretanto, teve que sair e na altura o Sr. Fernando já trabalhava com o meu pai e depois houve a possibilidade, houve a oportunidade de se tornarem sócios. Pronto, e depois veio daí, foi uma empresa da referência, entretanto cresceu, hum, e nós em 1995, digamos que sentimos na necessidade de por nós, enfim, criarmos uma coisa nova. Eh, Fomos a buscar grande parte dos colaboradores da antiga empresa dos nossos pais e de uma forma natural estávamos ambos já a trabalhar nessa empresa e chamamos essas coisas a nós e criamos o projeto CB, que fez 30 anos no dia 3 de março deste ano. Está tudo dito. Obrigado, mais uma vez. Foi um prazer grande e agradecemos o convite e desejar o melhor dos futuros para o Volcapar. Sim, Obrigada. obrigada e nunca desisti do projeto, que de facto acho que tem muitas pernas para andar e muito para nos ajudar às empresas e chamar novas empresas para Ciberdoga, que seria muito interessante. Eu gostava de lhe colocar uma questão também. O que é que significou para si ver crescer o Boga Park e chegar aqui? Para mim, Está cá foi. desde o início. Eu estou cá desde Está. 2008. Apresentaram-me este projeto, temos aqui um projeto em Sevé do Voga, deram um dossiê para eu ler e eu pensei, Sevé do Voga, nunca mais lá chego, nunca No mais. fim do Pronto, mundo. mas levei o dossiê para casa e quando percebi que não havia, ou seja, que ia começar do zero, não é? Iam reconstruir um edifício com aquelas valências e o projeto começou-me a atrair, porque estar no início, não é? É Completamente. sempre criar assim um impacto e depois chegar ao fim e ver, acho que eu costumo dizer, missão cumprida. Acho que consegui dinamizar, criar aqui algum impacto no território e agora gostaria de ver empresas mais tecnológicas, não é? Temos aqui também o terceiro piso para podermos infraestruturar e trazer mais empresas, mais impacto, mais desenvolvimento tecnológico, investigação também era importante. Muito bem. Naquilo que pudermos ajudar, cá estamos. E Obrigada. daquilo que eu conheço da Andreia desde sempre, é que ela era muito incisiva naquilo que queria fazer Uhum. e lutava muito pelas ideias que tinha e que gostava de implementar. É essa a ideia que eu tenho. Sim, para mim foi muito importante também chegar aqui e também ter os parceiros que tive, não é? Estas grandes empresas, para mim, chegar ao território. Não conhecer ninguém. O presidente da Câmara foi excelente na altura, o Dr. Manuel Soares, é uma referência para mim. Tornou-se também um Para grande todos amigo, nós. além de ser um grande profissional, mas numa altura muito difícil para mim, esteve ali sempre ao meu lado. E ter aquela. Costumamos dizer, pronto, temos ali um chefe. Eu chegava ao pé dele com um documento e se ele não me rascunhasse aquilo tudo, eu já não saía de lá contente, porque eu gostava de aprender, não é? Podia chegar e ficar, ai, está sempre a emendar o que eu faço, mas não, foi mesmo uma referência para mim, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Muito obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos aos próximos episódios do Volga Talks. As conversas com as pessoas que criam inovação e constroem o futuro na região passam por aqui. Não, se isto fosse definitivo, não é? Havendo a possibilidade de regravar, Sim, exato. nem que estejamos aqui até à noite. Exato. Agora quem vem a Ficou mais seguir já é mais tranquilo para mim.